Indecifráveis amigos, preparem-se para a grande viagem. Sois os únicos sobreviventes diante da loucura. Os livros todos cantam em coro a morte térmica do universo. Tendes nuvens de neutrões à volta do cabelo. Numa viagem sem destino, no oceano vazio entre as galáxias, perdidos entre a poeira das estrelas, através das eras de cristal, perdidos no oceano vazio, Rigel, Yagar, Zeta, Tuban, NGC 253, orbitando entre as galáxias, viajamos com os cometas. Não temos lágrimas. Mercúrio, Terra, Urano, Plutão. Ao ritmo da compassada dança do universo, profetizamos a viagem. Orbitando numa viagem sem destino, perdidos. Somos filhos da eternidade, para além do tempo que corre em todas as direções. A nossa semente dispersou-se, alumiada pelas lantejoulas do infinito. Mundo gelado. A nossa semente dispersou-se através das eras de cristal, deste universo ilha. Somos filhos da eternidade, perdidos nas trevas dos anos-luz, orbitando, na terra de Ninhuras, no oceano vazio, fragmentos, estrelas à deriva, nascidos de outrem, perdidos entre a poeira das estrelas, nascidos da escuridão, alumiados pelas lantejoulas do infinito, profetizamos o começo. Para além do tempo que corre em todas as direções, Alfa, Centauro, Andrómeda, Vega, Polaris, perdidos nos palácios da eternidade, Polaris, Riga, Sirius, Spiga, orbitando onde paira a lenda dos planetas, numa viagem sem retorno. Viajamos com os cometas, mundos gelados, sonhando com lugares onde nos abrigarmos. Não temos lágrimas. A nossa semente dispersou-se através das eras de cristal, explosões de sóis, explosões de estrelas. Viajamos com os cometas, perdidos nos palácios da eternidade, perdidos no oceano vazio, perdidos nas trevas dos anos-luz. Profetizais o começo, não tereis lágrimas, profetizais a viagem. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Paixão Analítico e a nossa playlist temática O Estranho. Estamos aqui no 4º episódio do Contato Extraterrestre Luso-Brasileiro, o relato de Pedro Barbosa. Hoje daremos sequência aí a um conjunto de experiências insólitas do Pedro e vamos adentrar nesse universo desconhecido, né? Que é muito instigante aí, essas novidades que o Pedro vai nos trazer hoje, algumas provas, né? Eu sei que para muita gente não é, mas depende do ponto de vista, o que pode ser uma prova, a gente já discutiu isso nos outros encontros. Então, agradeço a presença do Luiz Carlos Petri também e do Pedro novamente aqui conosco. Pedro, a palavra está com você. Obrigado. Boa noite, Daniel. No seguimento da nossa conversa da semana passada, e já que abordamos os códigos da Torá, falou-se na Arca de Noé, onde surgia o meu e o da Deni cruzados, portanto, isso surgia no episódio da Arca de Noé relacionado com a salvação das espécies. E falamos também na peça Aletzator e depois na hipermédia, que vamos possivelmente falar na próxima live, Aletzator, que é Rota Stella em espelho, Rota das Estrelas, e que de certa maneira
preparou a minha mente para as experiências que depois ia vivenciar, 1 ou 2 anos depois da peça ter sido escrita, em que o tema, conforme nós conversamos, tinha a ver, de forma mais ou menos inconsciente ou subconsciente da minha parte, no imaginário que impregnava esse espetáculo teatral, essa ópera, melhor dizendo, porque acabou por ser uma ópera que de certa maneira representava em palco uma nave espacial que ia proceder à Operação Resgate, à chamada Operação Resgate do planeta após um desastre planetário. Bom, isso é um arquétipo que está, um arquétipo quase milenar, não é? Portanto, estava na Torá e está hoje na nossa ficção científica. E, portanto, ocorreu-me que seria interessante nós hoje abordarmos aspectos muito sensíveis que estão a ocorrer agora naquilo que a ufologia tem estudado, sobretudo após a Segunda Guerra Mundial. E porquê é que eu acentuo este aspecto? Porque a ufoarqueologia tem mostrado que esta fenomenologia não é específica da nossa época, ocorre em todas as culturas e possivelmente acompanhou a história da humanidade desde sempre. Mesmo que muitas vezes essas manifestações fossem interpretadas como manifestações de divindades, de deuses, etc. Mas o que me parece mais ou menos consensual é que depois da Segunda Guerra Mundial houve uma intensificação muito significativa da presença exoterrestre na Terra. E admite-se que, ou pelo menos eu partilho desta convicção, que a razão disso tem a ver com o uso que foi feito pela primeira vez no final da Segunda Guerra, o uso da energia atómica. E, portanto, o risco da destruição planetária que pode não só afetar não só a vida no planeta Terra, não só a humanidade, mas toda a outra vida biológica e vegetal, portanto, pode também chegar a levar à destruição do planeta. Ora, nessa perspectiva que seria a mais catastrófica, não é? A destruição do planeta Terra não é algo que diga respeito apenas à humanidade, porque a Terra, não estando isolada nem no sistema solar, nem o sistema solar isolado dos restantes sistemas planetários, das outras estrelas no cosmos, o desaparecimento ou desintegração de um planeta como a Terra iria causar um grande desequilíbrio no sistema solar, mas também admitindo que nós não estamos sozinhos aqui no planeta Terra para além da nossa vida humana, mas que há outros seres aqui presentes, intra e extraterrestres, mas com bases intraterrenas, submarinas, já falámos sobre isso, não é? Logo na primeira conversa. Esse problema não é um problema que diga respeito unicamente a nós, enquanto seres humanos, e ao planeta Terra, mas diz respeito aos nossos vizinhos cósmicos e também a outras espécies que estão aqui presentes, muitas vezes sem sabermos. Esta é a razão porque mesmo os seres, digamos assim, evolutivos, porque há os seres negativos, os chamados piratas cósmicos evolutivos, vou usar esta palavra para evitar outras mais agressivas, mas os seres evolutivos respeitam normalmente a lei cósmica do livre-arbítrio e da não interferência. Mas num caso de um desastre planetário, essa regra, essa lei pode ser ultrapassada. Porquê? Porque está em causa
um desastre criado por uma espécie que vai afetar outras espécies. Portanto, não é uma intervenção abusiva, mas uma intervenção legitimada pela destruição que esse desastre planetário iria causar no cosmos, na sua inteireza. E, portanto, eu ia escalonar esta questão muito rapidamente em 3 etapas para chegarmos à parte mais sensível da ufologia, que é a questão dos híbridos e da hibridização. Na minha perspectiva, assim numa visão histórica destes últimos 70 anos de fenomenologia ufológica, eu encararia uma primeira etapa, que é a chamada etapa dos avistamentos, em que houve muita pesquisa sobre os OVNIs, os avistamentos, assim, no ar, depois no mar, portanto os OVNIs, os OSNIs, etc. Isso ocorreu nos anos 50, 60, 70, e ainda hoje, mas nessa altura, nessa primeira fase, de uma forma muito enigmática. E nós perguntávamos naturalmente, ou perguntávamos nessa altura, porquê que estavam a dar-se esses avistamentos de uma forma mais intensa. Depois veio uma segunda etapa, que foi a fase das abduções, que também começaram a ser estudadas, e essas abduções tinham sempre como objetivo, como matriz comum, a retirada de sêmen nos homens e óvulos nas mulheres abduzidas. Depois, enfim, isto seria, há imensos pormenores, há casos de abduzidos e de abduzidas que depois são chamados para acompanhar o nascimento desses híbridos, etc. Mas pode depois ficar esta pergunta, e porquê esta intensificação das abduções e da geração de híbridos? Então, passados 20 ou 30 anos, melhor dizendo, esses híbridos já são adultos e já houve a oportunidade desse plano, que foi um plano geracional, ao fim de 3 gerações, de se envolverem, de se misturarem aqui na Terra entre os humanos, que eu chamaria autóctones, não é? E muitas vezes as pessoas ficam perplexas porque é difícil saber, quando estamos a lidar com um híbrido com um aspecto, como já mostrei, mas irei mostrar mais algumas fotos, com um aspecto perfeitamente normal, de humano, quase indistinguível, a não ser depois na sua intimidade. E o porquê desta geração de híbridos que estão já presentes, possivelmente em muitos milhares, não é possível precisar o número, aqui na Terra. Se acharem bem, então hoje podíamos focar agora mais sobre a questão da hibridização, dos híbridos, e alguns aspectos que, embora eu no livro trate disso mais pormenorizadamente, mais detalhadamente, posso mostrar aqui algumas fotos ou vídeos ou áudios que ilustram um pouco esta questão, que é muito melindrosa no campo da ufologia. Acha bem, Daniel? Sim. Já estou curioso, até porque se os seres são energéticos, né, também, da onde viria essa hibridização, né? Ou seja, o DNA seria composto, como é que eles nascem, né? Pois, isso é uma coisa muito complexa para tratarmos numa live de 30 minutos ou de 60 minutos, porque na realidade aquilo que me foi permitido compreender, ou não digo compreender na íntegra, mas aquilo que eu fui observando, é que esses híbridos não nascem
muitas vezes segundo aquilo que a biologia humana, o conhecimento da medicina tem sobre a sexualidade humana. Podem nascer por uma relação sexual ou aparentemente biológica, mas normalmente esse tratamento, digamos assim, do híbrido tem um percurso muito mais complexo que é quase inimaginável para nós, não é? Não vou entrar nesses pormenores porque não tenho documentação do que acontece nas naves ou do que acontece nas bases onde eles fazem essas operações genéticas. Mas, na verdade, o que se sabe é que muitos desses seres são grandes engenheiros genéticos, nomeadamente os antarianos também o são. E portanto, este projeto geracional, por aquilo que me foi dito, e eu vou para já falar na agenda antariana, acho que chegou o momento de poder revelá-la, até agora ela só funcionava sendo secreta, mas como já está de certo modo instalado o plano, acho que já pode ser divulgado. Portanto, eu vou entrar numa zona altamente proibida, inclusivamente por poderes instalados, não é? Por aquilo que me é dito, ainda que se possa duvidar, o objetivo da agenda antariana foi muito subtil. Porquê? Porque foi introduzido de forma não agressiva para mudar a humanidade para melhor. E como é que a humanidade, que está ainda num abismo de autodestruição, poderia ser mudada para melhor, evitando por dentro a autodestruição do planeta e da humanidade? Mudando a humanidade, mudando os agentes dessa autodestruição. E esse plano foi seguindo estas etapas durante 70 anos, geração em geração. E, portanto, estes híbridos estão não só para captar uma energia para a Terra diferente, muito mais positiva, mas também para instalar na Terra seres humanos com uma outra atitude face ao planeta, e daí termos já falado nas novas crianças, não é? Os chamados starseeds, nas sementes estelares, etc. Portanto, toda esta geração de seres que tem já uma outra visão, com uma responsabilidade cósmica muito mais sensível e planetária também, é algo que está já nas novas crianças e também nos híbridos adultos. É claro que é muito difícil a adaptação de um híbrido a este ambiente planetário altamente poluído. E nas minhas várias abduções, há 2 ou 3 de que eu me recordo, porque normalmente a amnésia é sempre, é quase total, mas às vezes há pequenas brechas, e uma dessas amnésias ocorreu precisamente em São Paulo, uma ocasião que eu fui aí trabalhar com o Petri na Hipermédia, ocorreu no hotel, e eu tenho aí... acordei dessa abdução com uma memória quase total do que terá acontecido nessa noite. Isso está relatado no livro, enfim, não vale a pena estarmos agora aqui a falar sobre isso. Mas o que é curioso é que dessas abduções, possivelmente, eu sei que me foi recolhido sêmen e, portanto, houve muitos seres que terão sido gerados ou manipulados geneticamente, aproveitando esse material genético. Eu tive conhecimento de algumas dessas crianças, estou proibida de mostrar fotografias delas, não é? Mas tive conhecimento delas, mas tive uma ligação muito forte com uma dessas crianças híbridas, porque ela tinha uma energia absolutamente inigualável, de uma amorosidade e com capacidades paranormais, de telepatia, de clarividência, a tal ponto que nós contactávamos e contactamos durante uns 3 ou 4 anos, sem que, no entanto, me tenha sido permitido conhecê-la fisicamente, conhecê-la cara a cara. Portanto, o meu conhecimento foi sempre à distância, através sobretudo de áudio, enfim, e telepático também.
Mas Eu vou atrever-me. Diga? Desculpa te interromper, Pedro, é que você Sim, mesmo sim, pediu para eu ir eventualmente te fazendo perguntas, né? claro. Essa tua capacidade telepática, ela é exclusiva para se comunicar com essa criança, ou você tem ela como um livre-arbítrio em outras situações? Não, a capacidade telepática não era minha, era dela, não é? Mas eu agora não posso aqui trazer esses imensos diálogos, não é? São coisas que estão inclusivamente fora do livro, porque são coisas muito íntimas e eu não quero estar a devassar, digamos assim, a intimidade desse ser. Mas a capacidade telepática era sobretudo dela, não é? Coisas absolutamente, para mim, surpreendentes na altura, não é? Mas havia, da minha parte, uma afinidade emocional tão grande que eu vivia os problemas que ela tinha, nomeadamente de saúde. Porquê? Porque ela lidava muito mal com a poluição do planeta e, portanto, tinha com imensa frequência problemas de saúde, etc. E eu vou atrever-me a mostrar, espero que me seja permitido mostrar, ou melhor, pôr um pequeno áudio, entre muitos outros que eu tenho, de um ser de origem antariana, embora ele depois tenha desviado por outros rumos, portanto afastei-me desse contacto, mas nessa época tinha um contacto com esse ser, que era conhecido lá por Dri, já falámos dele, que era considerado, digamos assim, como é que é dizer, o responsável pela comunidade antariana no Brasil ou na América do Sul. E, portanto, essa criança, acho que posso dizer o nome dela, Leslie não é o nome inglês, é o nome da palavra antariana. Leslie, que quer dizer, antariano quer dizer felicidade, coisa que ela nunca teve aqui no planeta, não é? Vou tentar mostrar um pequeno áudio entre muitos outros em que o Dri, que cuidava também dela no que eles chamavam retiro, na base antariana em Goiás, de que já falámos, num momento particularmente crítico em que ela estava com um problema de saúde muito grave, e ele fala na questão dos híbridos, na ligação da hibridização a mim. Se quiserem, eu posso colocar esse vídeo, espero que me seja permitido mostrá-lo, não esteja a exorbitar do meu livre-arbítrio. Mas agora, uma coisa que me ocorreu também é o seguinte, já que falamos na questão dos híbridos, nas abduções, isto tem repercussões na própria legislação sobre o aborto, na legislação humana, é curioso isto. Nas abduções digamos assim, um período relativamente recorrente de 3 meses, em que as mulheres abduzidas grávidas se veem depois desengravidadas, sem saberem como, podem ir até ao ginecologista, ao médico, estão dadas como grávidas e de repente o feto desaparece. Muitas vezes acontece com uma espécie de menstruação forte, parece um aborto espontâneo, mas não, o feto ou o embrião não sai com essa hemorragia e desaparece. Ora bem, o que é curioso é o seguinte, eu cheguei à conclusão de que, mesmo no meu contacto com a Deni, havia sempre períodos quase trimestrais em que ela desaparecia de contacto e depois voltava. Eu admitia que isso tivesse a ver com essas gravidezes e é apenas uma especulação minha, mas julgo que tem algum fundamento. Aquilo que na medicina humana se considera a passagem do embrião para feto, não é? Que ocorre pelos 3 meses, se estiver errado, a volta dos 3 meses, não sei se estou a dizer bem ou por aí. Corresponde, a meu ver,
àquela fase em que o feto era retirado por esses seres extradimensionais. E depois, o feto não, o embrião, não é? E depois o feto era desenvolvido fora do útero materno, nas suas bases, nas naves, etc. Não vou agora por aí, porque não tenho sequer documentação para ilustrar aquilo que poderia dizer. Mas é curioso que eu tenho refletido que nos países em que se discute, e agora está-se a discutir até nos Estados Unidos uma regressão da lei do aborto, e em quase todos os países há um período, não sei se são 6 semanas, enfim, isso varia, não é? Mas que não ultrapassa os 3 meses, e realmente eu admito que este período inicial em que, segundo alguns médicos, o embrião é apenas ainda um agregado de células, ainda sem consciência, mas talvez esse período em que o feto é retirado é precisamente o momento em que o embrião vai depois receber uma componente extrabiológica, aqui poderíamos chamar uma componente anímica ou consciencial. E essa transição faz-me pensar que mesmo a legislação sobre o aborto não é apenas uma questão jurídica, nem uma questão médica, mas também uma questão que a ufologia, e neste caso a metafísica poderia dar algum contributo, porque é a passagem de um organismo puramente biológico a um organismo consciente, que começa a adquirir, a desenvolver a sua consciência. Isto é uma deixa que eu quero deixar no ar para uma reflexão que estes estudos da ufologia podem dar um contributo até importante para a própria legislação sobre o aborto, saber qual é o momento adequado, porque a medicina neste aspecto sobre a consciência pode dizer muito pouco, não é? Penso eu. Então, eu vou fazer uma pequena pausa para procurar o áudio, se me permitem, a ver se me autorizam a colocá-lo no ar, tá bom? Caríssimo irmão Pedro, você sabe que esta genética híbrida é a mesma de Leslinha. Por esta razão, todas as suas enfermidades terrenas que obteve ao longo da sua existência foram pelo mesmo motivo plasmadas a ela. Ela acabou sendo atingida, mesmo assim, pelas suas deficiências de origem genética. Todo ser híbrido aqui existente sofre, de alguma forma ou de outra, questões ligadas a este problema. Os viajantes dos cosmos, no mês do espaço, eles sofrem determinadas mutações, entendeu? São seres especiais que têm que ser preparados fisicamente para serem viajantes do espaço. Essas outras questões, como sendo de origem de um lugar e plasmados para viver em outro, como seres híbridos, sofrem esses tipos de problema. Sei que você iria me perguntar isso. Por ora, o que você tem que saber é que questões ligadas à sua sinergia física de pai e filha serão as mesmas durante toda a existência sua e dela, a mesma. Mas este, como muitos outros áudios que eu tenho, acho que é bem explícito das dificuldades da adaptação de um ser híbrido aqui ao planeta. E eu acentuo este aspecto para se compreender não só os problemas de saúde que Leslie teve, mas também algumas imagens que eu vou mostrar mais tarde da reconstrução corpórea da ADNI, que são imagens chocantes, e eu espero também que não esteja a extravasar do meu livre-arbítrio para divulgar essas imagens. Pedro, só uma pergunta, esse Sim. áudio do Dri, ele chegou a você pelo celular? Como é que ele te manda isso? Sim, foi... não posso precisar se
Sim, foi pelo celular. Agora não sei se foi na altura pelo WhatsApp, mas se não foi pelo WhatsApp foi por algum aplicativo semelhante, porque muitas vezes nós comunicávamos, porque eles estavam no retiro no Brasil, não é? Eu estava aqui em Portugal, portanto a comunicação era muitas vezes feita por computador ou por telefone, não é? Por telemóvel. Eu tenho aqui os gatos, mais uma vez, a causarem distúrbios ali fora. O Dri, não sei se você pode dizer ou não, mas enfim, o Dri, ele é como se fosse um ser humano que tem uma voz de um brasileiro, e ele tem celular, ele mora em algum lugar, ele tem um apartamento, uma casa. Sim, ele tinha, assim, o híbrido, podemos dizer que é um ser com dupla nacionalidade, portanto, manifesta-se como humano e mantém a sua identidade alienígena, entre aspas. Portanto, tem essa dupla manifestação. Ele, como o Leslie, como todos os híbridos, tem uma manifestação humana para passarem despercebidos, não é? Porque isso é condição sine qua non para que não sejam apedrejados ou não sejam vítimas não sejam presos ou mortos, não é? Portanto, digamos assim, o disfarce humano é indispensável para estarem. Há muitas maneiras de eles estarem aqui presentes, pode ser por uma reencarnação, uma encarnação verdadeiramente, portanto, com um nascimento biológico. Mas eu estou a falar dos híbridos, depois podemos falar também dos seres biónicos, portanto, há muitas formas de manifestação e muitas escalas de aproximação à manifestação humana. Mas estou a falar dos híbridos, portanto, que têm, digamos assim, uma dupla identidade, uma dupla nacionalidade, como às vezes gosto de dizer, não é? Portanto, o Dri tinha esta dupla nacionalidade, umas vezes no retiro tinha a sua forma original, outras vezes tinha a sua vida humana. Também o nascimento dele foi bastante complicado, não vou aqui naturalmente revelar essas coisas, mas foi um nascimento que não tinha uma explicação médica muito fácil, não é? O que é próprio também dos híbridos, não é? De muitos híbridos. Mas ele, como a Leslie, não sei se teve um nascimento humano biológico, não é? Eu a conhecia já formada, embora criança, com uma idade terrena, digamos aproximadamente 2 anos, mas aqui a idade terrena é uma coisa, a idade dela, enquanto ser antariano, é outra, não é? Portanto, aqui a própria noção de tempo e de idade é complicado de gerir na nossa linguagem. Se me for permitido, já agora, eu gostava, espero que me seja permitido isso, de mostrar um áudio da Leslie para mostrar a amorosidade deste ser. Eu não vou mostrar um vídeo para não revelar demasiado a imagem dela, mas apenas um áudio, não é? Também ela não está agora no planeta, não está neste plano, melhor dizendo, portanto partiu, não seria problema de maior, mas de qualquer forma não queria ferir suscetibilidades e como me foi de certo modo exigido que eu não mostrasse imagens das crianças, não o vou fazer. Posso então interromper de novo para passar? Paizinho branco, agora tenho que ir. Vou descansar. Um grande beijo no seu coração eternizado, com todo o meu amor de filha e admiradora Leslie. Portanto, assim, este é um vídeo muito breve, um áudio muito breve, não quero extravasar ou abusar mais do meu livre-arbítrio para expor a intimidade destas crianças, mas penso que dá para ter uma ideia da amorosidade, da energia que ela emanava pela simples voz. Não sei se sentiram isso, eu pelo menos sinto e fico sempre. Bom, Daniel, eu não sei se este pequeno vídeo deu para sentir apenas pela voz a energia que emanava deste ser. Conseguiu sentir o que eu senti? Sim, realmente eu estava até comentando, né, que nos bastidores aí,
Me deu até uma tontura, né? Eu fiquei emocionado também, não só pelo áudio em si, mas por todo esse contexto, né? De você estar podendo trazer esse material tão íntimo, né? Tão delicado, né, Pedro? Para nós. Sim, eu emociono-me sempre, não é? Como viram, não é? Quando recuo até estas memórias, não é? São recentes, isto tem uns 4, 5 anos atrás, mas é sempre doloroso porque ela partiu, não é? E nós tínhamos uma intimidade muito forte ainda que a distância, não é? É o que eu chamaria um sentimento telepático, uma sintonia total, não é? Mas o objetivo era mostrar de facto esta ideia sobre os híbridos, ou revelar esta ideia sobre os híbridos, porque muitas vezes na ufologia, quando se fala em hibridização ou híbridos, considera-se que é um projeto intimidatório, que é um abuso sobre a humanidade que está a ser feito. Eu diria, depende de quem, da agenda dos seres que estão praticar essa hibridização. Há seres que o fazem com um objetivo evolutivo e outros negativos, outros seres negativos que também o fazem, mas com uma agenda involutiva. E este é o choque que nós estamos a sentir também nas gerações mais novas. Uma violência extrema por um lado e uma outra maneira de estar no mundo, as novas crianças que têm uma outra relação com o planeta, com a natureza e tudo isso, que são também realmente exemplares desta dualidade em que a própria hibridização se manifesta. Porque o problema que estamos a viver, por aquilo que me é dado perceber, é que quando falamos em extraterrestres ou extraterrestres ou alienígenas, não podemos falar como um todo. Há múltiplas civilizações que estão aqui presentes, várias civilizações que estão aqui a agir e com agendas diferentes. Portanto, há uma diversidade de agendas muitas vezes conflituantes. Portanto, se por um lado eu estou a mostrar, digamos assim, a agenda antariana, há agendas diametralmente opostas, que essas sim podem ser consideradas negativas, mas são aquelas que normalmente são mais abordadas, por exemplo, por um historiador americano que estudou a questão da hibridização, sobretudo a hibridização feita nos Estados Unidos pelos chamados greys, não é? Ligados aos reptilianos, que é o David Jacobs, não é? Historiador, e que vê esta hibridização de uma forma muito negativa. Eu não discordo dele porque ele estudou sobretudo os casos negativos, mas eu estou a tentar mostrar que simultaneamente há outras agendas evolutivas para contrariar estes planos involutivos que também nós presenciamos com bastante preocupação, não é? Portanto, o momento que estamos a viver é muito complexo, não é? Agora, Pedro, uma curiosidade, né, então, que surge, como que uma civilização com uma agenda negativa conseguiria ir tão longe no domínio do tempo, do espaço, da manipulação genética, e poderia coabitar com outras civilizações que teriam esse tipo de acesso tecnológico e que teriam uma agenda positiva, né? Como é possível isso? A evolução ética ou moral não é simétrica, não acompanha a evolução tecnológica. Portanto, há seres que têm uma tecnologia e uma civilização altamente evoluída do ponto de vista tecnológico, mas não têm, como é que é dizer, uma evolução ética para usar essa tecnologia. Portanto, usam-na para objetivos negativos, muitas vezes de dominação de outras civilizações. São chamados piratas cósmicos, não é? E a Terra tem estado há milénios subjugada a seres dessa linha negativa, não é? E, portanto, o momento que estamos a viver
pode ser um momento decisivo em que este conflito penda para destes dois lados, não é? Eu tenho aqui também um vídeo da mãe deste ser, não é? Da Leslie, que poderia mostrar, não sei se me vai ser autorizado mostrar a imagem, mas vou tentar. Se não for permitido, eles têm meios de evitar que isto seja apresentado. É um vídeo também muito breve, para se captar, digamos assim, a energia do ser híbrido, sim, híbrido, ao qual eu depois fiz uma análise da ADN, que poderemos falar no fim desta live, não é? Vou fazer então uma pausa e vou puxar esse pequeno vídeo para se avaliar um pouco a energia destes seres. Oi, P, bom dia, tudo bem? Espero que sim. Como é que passou essa noite? Bom, estou aqui aproveitando que meu pingo de luz está dormindo, me deu um pouquinho agora de paz, de sossego, porque agora aqui no Brasil é muito cedo, está todos dormindo, e eu vou sair, eu preciso pegar um pouquinho de ar. Minha noite foi um pouquinho menos agradável, mas enfim, normal dessa transição. Mas olha, era só para te desejar um bom dia, mandar um beijinho grande para você, tá bem? Tchau, Fê, fica bem. Até breve, viu? Breve estarei aí com você. Tchau. Essa é a Adeni, né? Esta é a Adeni. Esta é que era a Adeni Sabah, numa das suas formas de manifestações. Ela passou por várias formas, como poderei mostrar daqui a pouco algumas fotos diferentes, não é? Do mesmo ser. O objetivo deste vídeo foi também dar uma ideia da energia que passa quer pela voz, quer pela... portanto, esta energia amorosa deles parece que é algo que dá uma ideia menos tenebrosa da que a ficção científica muitas vezes incute nas massas, de uma atitude sempre agressiva e de uma invasão por seres alienígenas tenebrosos, e não é isso que estamos realmente a viver neste momento no planeta. Não quer dizer que não haja coisas tenebrosas também a acontecerem, obviamente, mas não é essa a única faceta a que temos de dar atenção. E esse é o meu objetivo nesta nossa conversa. O Daniel perguntou-me se esta era a Adeni Sabah. Pois é, a Adeni Sabah. Só uma observação, quando ela fala no pingo de luz, não está a falar da Leslie, está a falar de um outro ser que entretanto nasceu, o Pedrinho. Nasceu? Como? Você falou, é um outro ser, o Dri? Sim, um outro ser que nasceu uns anos depois, portanto mais recentemente, e ela estava a cuidar desse ser que nasceu, e ela chamava-lhe o meu pingo de luz, não é? A mim ela trata-me sempre por P, não é? E detalhes sobre esse nascimento, como... Pois, eu tenho imensos detalhes, mesmo no que estou agora a escrever, que é o subtítulo do livro. O subtítulo é O Despertar dos Híbridos, para dar continuidade aos volumes anteriores, mas eu estou em dificuldade também para saber o que é que posso ou devo ou não apresentar, porque é uma questão muito delicada, porque estamos a lidar com coisas que podem atingir a intimidade de seres que não sei quais possam ser as consequências, como eles são normalmente telepatas, de estar, digamos assim, a invadir a intimidade deles. Por isso não quero ir mais longe do que isto, não é? Já é um apontamento que penso que dará uma ideia da dificuldade de lidar com estes assuntos, não é? Portanto, isto é só para justificar
aquilo que eu estava a tentar mostrar, que há uma agenda positiva, evolutiva, digamos assim, e não apenas aquela de que se fala mais na ufologia e de que a ficção científica costuma tratar, que é uma agenda negativa, ou agendas negativas, que também as há, obviamente. Mas estamos num plano da dualidade, portanto, tudo tem essas duas faces, e neste caso até não tem duas, tem várias faces, é um fenómeno multifacetado e muito complexo de tratar, sobretudo numa conversa de poucos minutos, não é? E Pedro, esses seres, essas civilizações, elas entram em conflito bélico ou elas vão se aturando e tentam coabitar? Como é que funciona isso? Quais são essas civilizações? Porque me perguntaram, né, nos vídeos anteriores, mas como é que são esses seres? Da onde eles vêm, além de Antares? Do que eles são feitos? Tempo de vida, tecnologia, enfim, coisas assim mais triviais, talvez, que as pessoas gostariam de saber, né? Pois, isso é algo que precisava de um tratado, não é? Fala-se muito de várias espécies, de vários seres. Eu falo em antarianos. Muito pouca gente fala no campo da ufologia antarianos, que eu saiba, só encontrei referência aos antarianos em 3 livros. E só conheci um caso, aliás, durante um congresso em Curitiba de ufologia, que foi até o segundo encontro internacional de ufologia organizado pela equipe da revista UFO em Curitiba, onde eu tive a oportunidade de conhecer a Mónica de Medeiros, médica e médium e entuzida também, que foi a única pessoa no Brasil que me mostrou na altura, isto talvez em 2008, salvo erro, mostrou ter tido um encontro e, portanto, conhecimento de seres antarianos. Eles são muito pouco falados por várias razões. Uma delas é porque eles precisam de ser discretos e passar despercebidos para que o plano deles possa surtir efeito, não é? Mas a questão que o Daniel está a pôr possivelmente tem a ver com aqueles seres mais correntemente falados, os gregos, os reptilianos, os draco-reptilianos, os arcturianos, os sirianos, enfim, por aí fora, andromedanos. Eu não posso, na minha perspectiva atual, não sei até que ponto faz sentido nós querermos uma localização espacial deles. Porquê? Nós podemos dizer que os pleiadianos vêm das Pleiades, realmente, mas estamos a falar de seres que normalmente são considerados de quinta densidade, de quinta dimensão, portanto estão ainda relativamente próximos desta dimensão em que estamos a falar, que é 3D. Mas para responder a essa questão de uma forma talvez mais coerente, teríamos que voltar à questão da multidimensionalidade do ser humano, e não só de todos os seres, não é? Portanto, assim como o ser humano existe em várias dimensões, ainda que estejamos aqui a falar em 3D, através de um corpo biológico, portanto na densidade matérica deste planeta, temos que considerar que estes seres, na realidade, são seres interdimensionais ou transdimensionais que se manifestam a partir de outra dimensão. Ora, quando estamos a falar de seres que vêm de dimensões relativamente mais elevadas, 7ª dimensão para cima, e aquele implante de que falamos numa live anterior, aquele que eu tenho, um implante bioplasmático, é normalmente considerado um implante que é usado por seres de 6ª densidade para cima, de 6ª ou 7ª dimensão. Eu disse que sugeri que seria um implante reptiliano, mas tenho dúvidas que o seja, não é? Possivelmente também me foi dito que era para ativar a pineal, portanto aqui já não seria um implante reptiliano, mas eu já tive as duas respostas, portanto também fico indeciso, não tenho maneira de certificar o que é que tenho no meu corpo enquanto implante físico, não é? Mas foram-me dadas respostas diferentes em momentos e por seres diferentes. Por que é que eu digo isto? Se eles são telepáticos, para que eles precisariam botar um implante físico em você, né?
Sim, é uma boa pergunta, mas aqui não se trata propriamente de captar telepaticamente, mas de agir sobre o ser. Por exemplo, se este implante for realmente aquele de que numa live anterior eu mostrei imagens deste implante no calcanhar, é um implante que é considerado o chamado biosincroplasmático. E foi-me dito inicialmente, até pela própria ADNI, uma ocasião que ela me fez uma massagem tipo ayurvédica, uma massagem que me deixou num estado de nirvana, depois eu estraguei tudo com os maus hábitos, não é? Terrestres, mas ela na ocasião passou-me a ideia de que seria para ativar a pineal. Ora bem, aqui já se trata de uma ação concreta que o implante vai produzir através do sistema nervoso. Como eu disse, estes implantes normalmente estão ligados ao sistema nervoso, portanto poderia ser para interferir na pineal. Portanto, há aqui uma intervenção biológica e não propriamente de caráter telepático. Não sei se consegui responder à pergunta. Portanto, aqui há muita coisa envolvida, não é? Mas a pergunta faz todo sentido, ainda bem que a fez, Daniel. Portanto, a razão por que eles assumem a forma humana é exatamente a mesma. Sendo seres, por exemplo, de sétima dimensão, eles não se podem manifestar nessa dimensão aqui. Têm que encontrar um estado vibracional compatível com a dimensão em que nós estamos aqui no planeta Terra. E, portanto, a forma mais simples será ou encarnar em ser humano, num ser humano, chamados walk-in, ou entrantes, ou através de híbridos, ou seja, encontrar formas de se integrarem nesta densidade física e assumindo um corpo biológico para interagirem neste plano. Do contrário, não podem interagir, não é? Só telepaticamente, enfim, portanto, por outros procedimentos. Ora, respondendo à pergunta de novo, aqui cruzam-se vários problemas. É o problema da localização espacial, mas quando passamos para dimensões mais elevadas, estamos já num plano em que o tempo e o espaço é o outro, bem diferente daquele que nós percepcionamos em 3D. E, portanto, é difícil dizer, vem das Pleiades, mas os antarianos também têm originariamente, são considerados seres de origem pleiadiana, mas neste momento já não estão lá. E o que é lá? Não é? É complicado responder a esta pergunta. Porque quando você fala em Antares é uma estrela, né? Quer dizer, fica a quase 600 anos-luz da Terra e tem várias vezes o tamanho do nosso Sol. Então, quer dizer, tem um sistema solar em Antares, você até tinha comentado nos bastidores que ele é extremamente complexo, mas eu imagino que deva ter um ou mais planetas, né, que são habitáveis, e mesmo assim é curioso, porque é o antariano, né, quer dizer, não é que nem aqui que tem português, francês, inglês, quer dizer, tem uma língua que se fala no planeta inteiro. Né? Não sei pois, se é isso. Há muitos planetas, eu conheço, por exemplo, um planeta de nome Chios, que na astronomia humana não penso eu que não consegue ver os planetas em Antares, mas a estrela Antares, que é uma estrela gigante, está na própria bandeira do Brasil, curiosamente, e vê-se bem do hemisfério sul, não do hemisfério norte. Nós aqui vemos arrasar o horizonte, é difícil visualizar, ver Antares. Mas é um sistema estelar complexo, tem também uma nebulosa, tem muitos planetas, portanto, quando falamos em seres antarianos, eu tenho muitas vezes feito essa pergunta e vejo que esses seres têm dificuldade em responder-me. Porquê? Porque não veem o lugar de onde partem como nós vemos através do telescópio, porque não estão no mesmo espaço-tempo. Para eles, Antares é um estado vibracional, é mais um universo, quase que um universo, uma faixa vibratória diferente. Aqui entramos na questão dos universos paralelos. Portanto, eu posso ter aqui ao meu lado a Ginés, uma antariana, ao meu lado, de forma invisível para mim, só um sensitivo é que haveria, e já aconteceu numa live em direto. Eu presumo que ela estará aqui a acompanhar a nossa conversa, mas ela é invisível porque é que está numa outra faixa vibratória que eu não alcanço com os meus sentidos.
posso sentir, enfim, comunicamos de outra forma. Portanto, é como se houvesse aqui uma parede vibracional. Portanto, quando nós temos a preocupação de localizar a origem desses seres arcturianos, antarianos, pleiadianos, nós estamos a fazer referência ao nosso a nossa visão do cosmos do ponto de vista astronómico, mas digamos assim, a faixa vibratória 3D em que nós estamos inseridos neste momento. Mas quando estamos a falar de seres extradimensionais, estas questões já não se põem da mesma forma. Portanto, muitas vezes nestes diálogos é difícil entendermos, encaixarmos uma correspondência de conceitos, já não digo só de palavras, mas de conceitos, até em questões como esta. Eu, por aquilo que tenho analisado do historial dos Anunnaki, aquilo que a arqueologia tem investigado sobre os Anunnaki, que na cultura suméria eram aqueles que vinham do alto, que vinham do céu, que vinham de cima, portanto, aqueles que eles consideravam os seus deuses, digamos assim, na civilização suméria. Mas eu hoje ainda estou na dúvida se esses Anunnaki não são o nome que na Suméria se dava àquilo que eu estou a chamar de antarianos. Porquê? Porque uma ocasião, numa conversa aqui em Portugal já, com a Deni, ela respondeu-me, quando eu lhe perguntei, mas quem são vocês antarianos? Nós somos aqueles que os humanos chamavam deuses. E fala-se muito no regresso dos deuses. E eles estão a vir como de tobogã, que é uma palavra que os meus contactos usavam, a Dani usava há anos atrás, que corresponde àquilo que nós chamaríamos uma nave, um OVNI, mas na realidade para eles é um tobogã, um deslizador, no fundo é um portal, uma espécie de portal que se abre entre dimensões, não é? Portanto, a própria noção de nave que a ufologia tem não é uma nave física, e estamos aqui neste caso a ter que mudar os nossos conceitos, não é? Porque para eles é um portal que se abre e esse portal estabelece uma comunicação e um deslizamento de seres de uma dimensão para outra. É assim que eu interpreto aquilo que me foi dado vivenciar, não é? Isto, agora, possivelmente, não sei se quer colocar outras questões, Daniel. Como isto para mim é uma coisa familiar, não sei até que ponto eu estou a ser minimamente explícito, não é? Porque é difícil abordar estas coisas, são vivências de 20 anos e são coisas muito difíceis de verbalizar, não é? Porque não temos sequer linguagem apropriada para traduzir estas vivências, estas experiências, não é? E eu próprio também tenho, às vezes, dificuldade em entender as manifestações que presencio, não é? Não sei se quer colocar alguma questão antes de passarmos àquilo que eu chamaria a vida secreta dos híbridos, ou de um ser híbrido aqui na Terra. Então, vamos passar a vida secreta deles, vamos lá. Sim. Sim, eu estava falando aqui para o Pedro, né, e para o Luiz que na última fala do Pedro eu percebi passando um objeto, tive a impressão que passou um objeto muito rápido aqui na horizontal pela minha janela, muito mais rápido que um pássaro, né? Já é a noite, já são 8:30 da noite aqui em São Paulo, e não sei se eu estou sob influência do que o Pedro está falando, né? Mas passou alguma coisa bem rápido aqui e baixo. Só queria fazer. Não me admira, Daniel, não me admira, porque quando abordarmos estas coisas, eles tornam-se presentes e muitas vezes já tem acontecido esse tipo, às vezes até com objetivos intimidatórios, não dos seres de quem estamos a falar, mas de seres que estão em oposição a eles, não é? Portanto, que querem impedir estas conversas. Já fui atacado imensas vezes e ainda estou vivo, não sei muito bem como, não é? Mas uma das técnicas que eles usam, digamos assim, os que me querem eliminar e evitar que eu partilhe estas coisas, mas eu sei que é a minha função aqui, e portanto vou em frente, aconteça o que acontecer, não tenho
não temo as consequências, mas uma das técnicas que eles usam é durante as minhas viagens de automóvel adormecerem-me ao volante. Várias vezes eu adormeci ao volante, enfim, não interessa agora irmos por aí, mas podia não estar vivo hoje, não é? Aqui a falar. Eles tomam o volante do carro? Não, adormecem por interferência mental, não é? Portanto, eles conseguem provocar-me um sono de tal ordem que eu às vezes não consigo resistir. Mas isso seria uma outra conversa muito longa. Uma das vezes eu adormeci mesmo, mas alguma mão invisível me segurou no volante, porque houve uma ocasião que eu consegui resistir durante 30 km até à estação de serviço seguinte para poder dormir. Os olhos choravam, lacrimejavam para os manter abertos, e várias vezes me desviei da estrada, passei para a faixa de rodagem contrária, felizmente não vinha nenhum carro em sentido contrário, portanto foram 30 quilómetros a tentar resistir a um sono terrível, não é? Portanto, já tive várias situações desse género. Não me admira nada que há seres que querem impedir que eu vá revelando estas coisas, não é? Portanto, eles fazem todos os possíveis, também tenho as minhas proteções, naturalmente, mas tenho também os meus obstáculos, não é? Portanto, não me admira isso, não é? Não é a primeira vez que há interferências de outros seres. Mas esses que te provocam essa reação não são ontarianos? Não. São seres que me querem destruir. Mas isso seria uma conversa muito longa. Enfim, isto seria. Há tanta coisa que é como o Daniel diz, não é? Às vezes nem se sabe o que é que se pode dizer, nem que se pode perguntar, porque é uma infinidade de questões que tudo isto despoleta, não é? Uhum. Mas aproveitemos então estes momentos da nossa live para eu poder mostrar alguma coisa da vida íntima de um ser híbrido, neste caso da ADNI, aqui em Portugal. Só me foi permitido há uns anos atrás, há coisa de uns 5, 6 anos atrás, entrar na intimidade do espaço onde ela vivia, e eu fotografei, filmei, etc. Vi o tipo de alimentação que fazia, à base de água, de uns chás especiais, banhos de ervas, tenho tudo isso documentado fotograficamente. Dediquei um capítulo do livro a esse aspecto. Não dá para tratarmos disso aqui com minúcia, mas gostava já agora que falamos da manifestação física em forma humana, de mostrar um momento em que esse ser passou por por uma desestruturação da sua forma humana, o que é algo que causa um sofrimento, ou que lhe causava um sofrimento terrível. Eu tive ocasião de presenciar isso, e se for possível eu mostrava algumas imagens. E depois comentamos, espero pelas suas perguntas, Daniel. Bom, aqui esta fotografia não revela tudo o que eu tive a oportunidade de observar ao vivo, não é? Por um lado, isto foi uma experiência muito difícil, não é? Repassa aqui neste rasgão, não é? Ela estava completamente imóvel, não se podia mexer, a única coisa que conseguiu foi mexer a mão para me tocar os dedos. Não sei se tenho essa foto aqui. Já estava no final da sua reconstrução corpórea, tem um oleado por baixo, porque ela tinha que ser mergulhada num banho com ervas especiais que vinham da Amazónia. Isto foi aqui em Portugal, em Portimão, no apartamento onde ela estava. Portanto, esteve aqui 3 meses, digamos assim, neste estado, assim, sem apoio, até que depois veio a Morgana apoiá-la, depois fui ao Algarve, enfim, e ela conseguiu recuperar. Mas foi extremamente doloroso. Ao vivo viam-se aqui filamentos, me tinha a impressão, porque se viam filamentos a sair da pele.
Portanto, havia aqui não sei que substância que estava a ser expelida, os poros, se é que eram poros, não é? E via-se, aqui não se vê na fotografia, mas viam-se esses filamentos a sair, porque houve uma reconstrução total da massa corpórea, ou pelo menos dos tecidos da pele, não é? Bom, aqui nesta imagem em que eu estou, em que ela me está a dar a mão, o único movimento que ela conseguiu fazer foi dar-me a mão, porque ela não conseguia mover-se, era extremamente doloroso. Para aguentar esta situação de dor, ela saía do corpo, portanto muitas vezes tínhamos que sair da sala, telepaticamente a Morgana captava a mensagem dela e dizia para sair da sala, para ela ficar à vontade, saía do corpo e deixava o corpo, porque não aguentava o sofrimento. Mas repare como se vê aqui os tais filamentos, aqui não sei se consegue ver aqui um pedaço de pele a descolar, mas o Daniel perguntou se era... Se é argila, né? O que Sim, é? isto possivelmente são resíduos do tal banho que ela tomava para reconstruir, para recuperar. Eu vou interromper, que é desagradável ter esta imagem há muito tempo, para recuperar a sua forma física em estado normal humano, não é? Ora, eu tive ocasião, só para dizer que fui autorizado, melhor dizendo, fui autorizado a mergulhar na intimidade destes seres e presencialmente vi como é tão diferente aquilo que se passa na sua vida secreta e diferente daquilo que eles apresentam à luz do dia quando se inserem na vida humana, não é? na sociedade humana. Mas queria salvar um pouco estas imagens desagradáveis e dolorosas, com algumas imagens que mostram as várias formas físicas, com uma figura humana adequada ao país onde estavam. No Brasil tinha muitas vezes um tipo de beleza mais própria de um país tropical, aqui na Europa outra, sempre de acordo com a cultura do país em que estavam, mas também para passarem despercebidas, não é? Pronto, isto é só para mostrar que aquele ser que vimos em reconstrução corpórea é este, que já uma ocasião numa das nossas lives, creio que mostrei, que é a forma que ela assumiu quando fez uma viagem em missão à Grécia, não é? Portanto, adequada à cultura grega, aqui com símbolos no cinto e aqui na testa do friso grego típico, não é? Com o rosto dela também típico. Isto foi uma gargantilha que eu lhe ofereci, uma peça muito simples de artesanato aqui no Algarve, um artesanato turístico, e que ela levou, ou que colocou na Grécia, que dizia que tinha muito boa energia, e portanto a fotografia que me enviou tinha essa gargantilha que eu dei no Algarve, e um dia depois estava com ela materializada na Grécia, não é? Mas repare, aqui em Portugal, por exemplo, também já apareceu com esta forma de uma Índia, aqui numa gruta no Algarve, não é? Mas creio que já falámos sobre isto, não é? Está-se a ver esta fotografia? Sim. Pronto. Isto é só para mostrar as várias imagens. Aqui, por exemplo, no restaurante, aqui no Algarve, em Portimão, aqui em Portugal, onde ela fingia que comia, não é? Mas na realidade ela comia só para sentir os sabores, era a expressão dela, não é? E é curioso, para mim era curioso eu sentir que estava com um ser que não era um ser humano, e os empregados do restaurante achavam assim um par um pouco estranho, não é? E quando pedimos ao empregado do restaurante para tirar uma fotografia, mal imaginava ele que estava a tirar uma fotografia a um ser que não era deste planeta, não é? Embora materializado aqui como híbrida no nosso plano. Aqui vou mostrar mais uma ou outra, partilhar as diferentes formas que ela assumia. Portanto,
Presumo que de 3 em 3 meses ela passava por um processo de reconstrução, porque a sua forma híbrida talvez não fosse muito estável, e portanto ia sempre reconstruindo formas que muitas vezes tinha a ver com capacidades, digamos, mentais, entre aspas, que eles possuem, e não sei explicar o mecanismo em palavras e em conceitos humanos. Portanto, isto é só para dar uma ideia de como um ser assim, quem se cruzar com ele na rua ou num restaurante, não imagina que está perante um ser não humano. Eu só sei que este ser não era humano ao fim de vários anos de convivência e por coisas que me dizia, por manifestações completamente impossíveis para um ser humano. No livro, nos diálogos, estas coisas são pormenorizadas quando ela diz que não tinha pulmões, não tinha fígado, tinha só aquilo que era necessário para se manifestar aqui neste plano matérico para a missão que estava aqui a desempenhar, mas a verdade é que ela mergulhava na água e respirava na mesma, se é que respirava, mas portanto era-lhe indiferente que estivesse no ar ou na água, e eu perplexo com isso, porque todas as noites, por volta da meia-noite, ela mergulhava no mar, não é? A ligação à água era muito importante, sempre foi muito importante para ela, e quando eu a interroguei, ela ia-me respondendo que ela própria não sabia como é que o corpo dela era por dentro. Eu notava, por exemplo, no toque que a temperatura corporal dela era diferente de um ser humano, normalmente mais frio, quando me acontece quando nós tocamos em alguém que vem do mar, da água fria, mas a temperatura do corpo, segundo ela dizia, não era igual em todo o corpo, partes mais frias, partes mais quentes. Porquê? Porque a circulação sanguínea não era igual à de um organismo humano. Até que, ao fim de alguns anos, ela me disse que claramente era um ser biónico. E isso intrigou-me muito, porque eu já tinha tido situações de intimidade física com ela, há filhos nascidos desta ligação, que durou anos, e eu fiquei um pouco perplexo quando percebi que estava com um ser não biológico. E então pedi uma mecha de cabelos para fazer uma análise ao ADN. Ela disse que tinha que pedir autorização superior, não é? E no dia seguinte, quando veio ter comigo aqui no Algarve, trouxe-me num saquinho uma mecha de cabelos que tinham sido cortados. Mesmo assim, eu não fiquei satisfeito. Porquê? Porque esses cabelos que tinham sido cortados não tinham a raiz, e eu não sabia se para fazer uma análise de ADN era necessária a raiz do cabelo. E então pedi-lhe para no dia seguinte que ela pedisse autorização para ver se eu lhe podia arrancar alguns cabelos com a raiz para levar para o Porto e depois mandar analisar, coisa que fiz no IPATIMUP. O IPATIMUP é um instituto ligado, creio que à Faculdade de Medicina aqui no Porto, onde foi feita essa análise. Eu vou já mostrar as imagens a seguir do cabelo e da análise. Para mim, que eu já sabia que ela não era um ser humano, mas biologicamente humano, mas um ser biónico, foi extremamente revelador e fundamental o resultado dessa análise, porque revelava ADN humano, ou seja, havia uma mistura de tecido humano no corpo dela. Era o que a análise da ADN me revelou. Para quem estivesse de fora, ou fosse cético, dizia, bem, é um ser humano, tem ADN humano. O que é que a técnica do laboratório me explicou? Eu dei-lhe a entender, para não passar por doido, não é? Dei-lhe a entender por metáforas, qual é o objetivo da análise. E penso que ela entendeu mais ou menos, e respondeu-me da seguinte forma: esse tipo de análise que pretende, nós não temos maneira de a fazer, porque nós, como é que detectamos o mapa, o ADN? Em função de mapas
pré-estabelecidos, mapas de seres que já conhecemos, já foram analisados. Portanto, era necessário uma referência que eles não tinham se fosse de um ser não terrestre. Podiam ter análise do ADN de um macaco, de um ser humano, de um peixe, mas não tinham de um ser biónico, nem de um ser extraterrestre, portanto não podiam, não havia referência, portanto, digamos assim, a parte mais importante era sempre indetetável, mas para mim, que eu sabia que por todas as manifestações, digamos, entre aspas, paranormais, para, numa perspectiva humana, de telepatia, enfim, tudo isso está tratado no livro, não dá para conversarmos agora sobre isso, mas que me davam a certeza de eu não estar a lidar com um ser com características humanas. Já foi para mim muito importante saber que o resultado do ADN acusava ADN humano, ou seja, naquele organismo biónico havia também material ou tecido humano, havia material humano. Portanto, este foi o resultado da análise. Vou partilhar aqui rapidamente só. Só uma pergunta, Pedro. Sim. Eu não entendi qual foi o laudo, o parecer técnico oficial do laboratório. Há uma parte inconclusiva ou simplesmente se constatou que é um DNA humano como qualquer outro? Isso que eu não entendi. Sim, olha bem, eu no livro tenho um capítulo em que apresento vários momentos do diálogo com a técnica que fez a análise, não sei se era médica, se era bióloga, mas não tenho aqui agora para mostrar todas essas análises. Ela fez uma análise prévia, viu que havia indícios de ADN humano. Como a análise foi custeada por mim, eu não tive ajudas de custo de nenhum centro de investigação para esse efeito, não é? nem faria sentido, não é? Porque ia parar com certeza a um hospício psiquiátrico, mas filas por minha conta e risco, não é? E então a técnica teve a amabilidade de me dizer, olha, para o objetivo que eu presumo que é o seu, a conclusão que nós tiramos será bastante para si, porque nós podemos prosseguir na análise que vai ter custos muito mais elevados, mas não irá além daquilo que quer saber, porque nós não iremos conseguir encontrar nada de estranho que não corresponda aos mapas pré-estabelecidos que nós temos aqui. Portanto, para mim, o facto de ter no resultado ADN humano já foi algo particularmente significativo, não é? Não sei se consegue ver aqui a imagem do mecha de cabelos. Consegue? Sim. E vou partilhar já agora a imagem da análise do ADN, não sei se, isto é uma das análises, não é? Não sei se consegue, está-se a ver? Sim, sim. Pronto, tem aqui, foi feito no IPATIMUP, formulário de pedidos de perfis genéticos, tem aqui o meu nome, não sei aqui o que é que se verá, outro pacote de determinação da espécie, o método é SPIN-DEL, são coisas técnicas que me escapam no material, cabelos entregues, isto foi em 2015, faz 7 anos, não é? Não sei se tem aqui o resultado, não, aqui nesta análise não tem, tenho outros documentos, num deles tem apenas isso, indícios de ADN humano, portanto, mas não tenho aqui disponível para mostrar, não é? Porque é que é importante para mim, ou foi importante esta análise? Porque eu estava a lidar com um ser já há vários anos, que depois venho aos poucos ter conhecimento que não era um ser totalmente biológico, não era um ser humano, já eu sabia, mas que era um ser, de certo modo,
manipulado geneticamente ou artificialmente, não sei dizer mais, não é? E isso causou-me algum desconforto e o facto de ter ADN humano, para mim, foi altamente significativo. Era o que eu queria acentuar. Estou aberto às perguntas, estas coisas tão estranhas. Porque se você tivesse, digamos, um laudo mostrando que esse DNA ele é diferente do DNA de uma pessoa normal, né? Seria acho que a prova mais fantástica, né, que se poderia encontrar científica da existência de seres híbridos, né? Sim, sem dúvida, mas é o que eu estava a tentar explicar pela explicação que me foi dada nesse laboratório. Nunca seria possível detectar algo de diferente daquilo que é conhecido, portanto, nunca sairá do aquário da Terra, não é? É que nem a pedra de Roseta, né? Você Exatamente. só consegue traduzir se você tiver um código comparativo. Não tem como você adivinhar um idioma que você não conhece, né, digamos. Exatamente, e não é só isso, é como aquelas pedras que eu mostrei no início. Como é que estas provas funcionam? Pela negativa. Porque aqui eu não sei se recorda, creio que foi na primeira live que eu mostrei umas pedras que me foram enviadas, olha, pelo DRI, logo no início, no primeiro ano dos meus contactos, assim, com Goiás, com este ser do Retiro em Goiás, e esse meu amigo, que era catedrático de mineralogia, não conseguiu identificar essas pedras. Ora, já falamos sobre isso. Portanto, o que é que se pode dizer? É uma prova pela negativa. Se não identificou é porque não faz parte da cultura humana, do conhecimento humano. Ora, aqui no caso do ADN estamos perante uma situação equivalente. Não há termo de comparação, não há referência. E, portanto, eu não sei se laboratórios mais sofisticados se poderiam ir além deste tipo de análise, mas este laboratório, que está mais vocacionado para análise de paternidade, maternidade, coisas desse género, não é? Não podia ir além daquilo que já fez, não é? Portanto, não tinha meios técnicos para ir além desta conclusão. Não sei se eventualmente em laboratórios de genética mais sofisticados, com outro objetivo, poderiam tirar outra conclusão, mas eu presumo que, não havendo termo de comparação, não é? Porque eu não sei como é que estas análises são feitas, confesso, mas presumo que são feitas em função de um termo de comparação, de uma análise prévia. Portanto, isso exige que haja uma amostra de tecido de outros seres. Portanto, estamos perante como é que é dizer, o abismo do desconhecido, quer dizer, é um ser que não é humano, é um ser biónico, que até possivelmente nem terá parte do corpo será artificial, pode ser um tecido artificial que nem tenha sequer células, tão pouco, não é? E portanto não tem ADN para ser analisado. Isto é uma suposição minha, não faço a menor ideia, não é? Agora, uma pergunta bem bobinha, Pedro, mas que ao mesmo tempo são essas perguntas, né, que... Não há perguntas bobas, há respostas bobas, que é diferente. Por exemplo, se a Adeni, essa que você mostrou é a Adeni, né, comendo... É a Adeni. É a Adeni numa outra constituição. Manifestação, né? Sim. Outra manifestação. Vamos supor, vocês são parados pela polícia e eles pedem o RG, né, o documento de identidade da Adeni. Ela tem registro em algum lugar? Ela tem um passaporte? Ela tem... Como é que tem? Ela tem tudo isso? Tenho, e eu tenho fotografias, não posso mostrar, obviamente, para não estar identificando. Aqui nós dizemos cartão de cidadão, não é? É o cartão de cidadania. Tinha, com certeza que, como é que é de dizer, que era artificial. Assim como o corpo era biónico, também o cartão de cidadão não era emitido legalmente.
Uma comida de Porque eu, quando ela vinha, eu fiz-lhe essa pergunta. E depois, se és interceptada no aeroporto, como é que é? Ela vinha documentada. E eu tenho o passaporte dela. Tenho fotos do passaporte. Agora, naturalmente que era forjado, como o corpo também era forjado, não é? Isto é muito louco, mas era assim, eu fui-me Sim, não, confrontado é uma coisa, né, fantástica, assim, né, quer dizer... Portanto, é tudo uma realidade simulada, ao ponto de eu já não saber, quando olho para alguém, saber identificar. Pensei que eu comecei a dizer, já não sei o que é um ser humano, porque eu muitas vezes hoje vou na rua, ou estou num café ou num restaurante, estou a olhar para uma pessoa e estou sempre à procura, bem, será que aquele é um humano, é um híbrido, é um walk-in? Eu faço essa pergunta. Porque, por exemplo, eu sou psicanalista, o Luiz também, né? A gente adora ato falho, né? Por exemplo. E tanto a Adeni como o Dri, eles cometem pequenos lapsos, pequenos errinhos de de fala, né? Sim, sim. Então eu fico pensando, puxa, um ser, né, tão evoluído, né, tão sofisticado, isso é de propósito, essa pequena fala entrecortada, ou como é que é? Não, eles tinham uma maneira de falar limitada. É assim, como o Dri teve um nascimento biológico, ele foi criado no Brasil, portanto falava com sotaque do Brasil, porque aprendeu a falar como qualquer ser humano. Na realidade... Ele nasceu de uma mulher. Então. Exato, portanto, a Dani já teve um nascimento diferente, não teve nascimento biológico, ela era, na expressão dela, ou deles, era um ser aqui plantado, portanto já vem formada, não teve nascimento, não teve infância, ela não teve fotografias de criança. Portanto, possivelmente materializa-se aqui já formada, por isso ela assume as formas que quer, não é? Quando eu lhe perguntava pela idade, a idade é que aparenta, porque a idade, uma coisa era a idade terrena, que era contada como os períodos de tempo que ela passou aqui, mas a idade dela, antariana, digamos assim, ou cósmica, é outra completamente diferente, nem se mede pelo nosso calendário, não é? Portanto, ela é um ser que não era adolescente que parece, não é? Como é que é dizer, é uma alma antiga, não é? Portanto, não faz sentido aqui esta comparação de idades, de tempos. Portanto, a questão da linguagem, a ADNI tinha uma linguagem mais limitada, portanto, tinha tiques, erros de linguagem sistemáticos nos nossos diálogos. Eu até no livro tive o cuidado de preservar alguns desses erros de linguagem, porque eram erros sintáticos ou lexicais que ela cometia permanentemente. E muitas vezes porque a escrita dela às vezes era mais fonética, por exemplo, ela não dizia abduzido, dizia abdulzido, e depois tinha expressões engraçadíssimas, às vezes ia buscar quase que etimologias fantasiosas, e às vezes até revelava aspectos da palavra que agora não me está a ocorrer nenhuma, não é? Mas muito curioso. Eu tive o cuidado ao corrigir os diálogos dentro do possível, torná-los minimamente legíveis, mas manter dentro de um nível de legibilidade aqueles erros mais, ou aquelas características mais próprias da linguagem dela, não é? Mas isso era também uma dificuldade de diálogo, porque as nossas palavras e os nossos conceitos eram diferentes. Eu podia usar uma palavra e o conceito que ela estava a interpretar era outro, e muitas vezes havia desinteligências ou desentendimentos nos nossos códigos por causa disso mesmo, não é? Agora já nem sei dizer. É claro que ela passou aqui vários anos na Terra, não é? Portanto, teve aqui uma experiência, digamos, terrena durante vários anos entrecortados, não é? Não eram permanentes. Partia, voltava, portanto, isso deu-lhe uma aprendizagem da língua. Ela nunca perdeu o sotaque que adquiriu no Brasil, porque foi aí que viveu mais tempo, não é? Teve sempre esse sotaque brasileiro. Mas o que é que eu posso dizer?
ela telepaticamente sabia, não precisava de falar, eu não precisava de falar com ela porque ela captava o meu pensamento. Ela falava comigo porque eu não captava o pensamento dela, que é diferente. Você não captava o Eu não pensamento. captava, não é? Quer dizer, Eu precisava da linguagem verbal, não é? quer dizer, ela te ouvia e aí ela te respondia verbalmente o que Às ela... vezes, nos nossos diálogos, até pelo computador, às vezes pelo Messenger, por exemplo, ela respondia antes de eu ter acabado a pergunta. E escrevia com uma velocidade tal, isto logo no início, é uma coisa que eu no livro fui detectando, e foi assim que eu comecei a ver as manifestações que não tinham explicação humana. Quando eu pensava ainda que ela era um ser humano, eu via que comunicávamos pelo Messenger, ela estava no Brasil e eu estava em Portugal, e a velocidade de escrita é como se ela pusesse a resposta de uma vez só, aparecia de repente. E eu às vezes ainda nem tinha acabado a pergunta e já tinha a resposta. Portanto, isso, ao retrabalhar os nossos diálogos, que eu depois imprimia e gravei no livro, aproveitei uma parte desse material, não é? Tenho um armário cheio de materiais. Quando aproveitava isso, tinha que selecionar entre montes de coisas, eu tinha que selecionar e depois comentei isso, mas não dava para mostrar agora, porque o movimento da escrita, um aspecto curioso, agora não dá para explicar, não vinha preparado sequer para mostrar isso. Embora a tenha conhecido no Brasil, e aí ela tinha uma forma, eu não sei se mostrei uma fotografia na Ilha Marajó, na Amazónia. Se não, eu partilho depois. Mostrei na Amazónia. Você mostrou fotos em restaurante, foto em Portugal, essa foto dela comendo, né, num abacaxi, né? Não sei se então era essa, pronto. Foi na Pousada dos Guarás, na Ilha Marajó, que eu conheci a primeira manifestação dela, que ainda não era a Adeni, era a Raquel. Era o nome humano, era Raquel, que tem outro nome atariano. E foi dessa Raquel que a Leslie nasceu. Esse meu contacto em Belém do Pará e depois em Marajó, na Amazónia, eu estava muito longe de imaginar que não estava com um ser humano. A ADNI surgiu em 2004, fim de 2004, 2005. E uma das primeiras características que me chamou a atenção nos nossos diálogos, portanto eu a ADNI conhecia inicialmente pelo Messenger, foi a velocidade de escrita. Acontece que por vezes ela ia para o interior da mata, para a Amazónia. Aí não há rede. Como é possível ela estar a comunicar comigo por computador? E então notei que quando ela estava na Amazónia, as mensagens do Messenger não surgiam formatadas, surgiam sempre com um tipo de letra um bocado rude e sem formatação nenhuma. E então depois foi-me explicado como é que eles conseguiam comunicar sem computador e sem rede, mas gerando por ondas eletromagnéticas, possivelmente, os mesmos efeitos que se tivessem um computador do outro lado. Uma espécie de transcomunicação instrumental. Tipo um xerox, assim, mas sim, coisa assim. É aquilo que poderíamos talvez chamar transcomunicação instrumental, mas não no sentido espírita da palavra. Porquê? Porque, segundo me foi explicado, é como se elas conseguissem com a mente, entre aspas, ou com capacidades que tinham, de visualizar um computador e criavam um computador virtual, uma máquina virtual, e era com essa máquina virtual que ela comunicava comigo em locais da Amazónia, do interior da Amazónia, não havia rede. Em minha casa, uma ocasião que ela veio à minha casa, ela não trazia telemóvel e eu recebia mensagens a dizer: estou aqui, à sua porta. E onde é que estava o telemóvel? Depois explicou-me que não precisava de telemóvel, porque era capaz de, com as suas capacidades mentais, digamos assim, para eles era muito natural, de emitirem, possivelmente, ondas eletromagnéticas, como se tivessem um emissor de telemóvel, que eu captava a mensagem que eles pretendiam.
Bom, então, só para não perder a piada, né, pessoal, se os seres são capazes de se comunicar sem celular, né, eu acho que as operadoras de telefone devem começar a ficar meio preocupadas, né, porque se a gente conseguir ter acesso a essa tecnologia, daqui a pouco a gente não vai precisar mais das operadoras de telefone, né? Mas, Bem, enfim. Daniel, eu posso responder assim. Para alguns milhares ou centenas de seres híbridos que estejam entre nós, há muitos milhões de seres humanos que precisam do telemóvel, do celular, não é? Portanto, as companhias não precisam de estar preocupadas com isso, por enquanto. Sim, sim, por enquanto é uma pequena parcela de pessoas que... Mas para lá caminhamos, possivelmente. Quem sabe daqui a uns 100 mil anos a gente chega lá, né? Talvez não, talvez não. Isto é tudo muito louco, realmente contado assim abreviadamente, mas para eu chegar ao ponto das coisas em que falamos hoje foram precisos 20 anos, portanto 20 minutos de conversa estão muito aquém de 20 anos para nos familiarizarmos com a loucura desta realidade que parece ficção científica, mas não é. Agora, Pedro, uma pergunta que muitos fazem, né? E que talvez eu já tenha te feito, eu acho que você até já respondeu de certa maneira, mas é sempre bom voltar, até porque eu percebo que você também dá voltas com isso vai se decantando em você, tem coisas novas que vão surgindo, né? Então, sim. a pergunta que seja repetida nunca leva ao mesmo lugar, né? Ela Exatamente. produz um novo desdobramento, então eu vou te perguntar de novo, né? Se eu já te perguntei. Mas, Daniel, antes da pergunta, deixe-me dizer, isso que acabou de dizer é muito importante e vê-se que é uma questão de um psicanalista. Porquê? Porque de cada vez que eu vou falando, também vou compreendendo melhor as coisas que vivenciei. Portanto, isto é um trabalho em progresso, um work in progress, e às vezes é preciso muito tempo para interpretar coisas que de início pareciam não compreensíveis, não interpretáveis, e aos poucos uma pessoa vai se aproximando da compreensão, mas nem sempre, não é? Portanto, isso que diz é verdade, e às vezes falando, à medida que eu vou escrevendo um livro, etc., vou-me dando conta de que vou percebendo melhor as coisas que vivenciei anos atrás, e às vezes até que as interpretei mal. Mas eu no livro, por exemplo, tive o cuidado de respeitar, mesmo nas coisas erradas que eu disse, de respeitar a forma como as interpretava nessa época. Portanto, pelo menos fui fiel aos meus erros. Mas hoje, naturalmente, as interpretaria de outra forma, talvez mais apropriada, não é? Sim, por isso que, de alguma maneira, as pessoas podem estar se perguntando, puxa, mas toda essa conversa insólita, né, com esse material, num canal de psicanálise, né, de psicanálise com arte e humor. E sim, porque justamente como o Pedro está falando, a cura pela palavra, né, o quanto que é a talking cure, né, como a gente chama a psicanálise originalmente, o Freud, né, dizia a cura pela palavra, o método catártico, depois a psicanálise, a associação livre. No fundo, o que o Pedro está falando aqui é uma ressignificação, um decantamento de experiências, de coisas, né, que ele foi vivenciando, dramáticas, bastante intensas, né? Então ele está aqui humanamente aberto, né, corajoso, né, de estar trazendo tudo isso. Então tem um espírito científico, né, nós de sempre mantermos uma interrogação sobre as coisas, né, escutar as pessoas com respeito e atenção. Então, digamos, eu me coloco muito dentro, né, dessa experiência, desse relato do Pedro, né, como uma testemunha quase, né, enfim, por mais que eu não tenha vivido, né, com ele tudo isso, mas eu o acompanho praticamente como uma testemunha ou como uma testemunha, né, do que ele está transmitindo. E de alguma forma, o que no nosso próximo vídeo também vai ser sobre o Alet Sator, que é a Rota Estela, né, ou a Rota das Estrelas, que é uma produção de arte, né, de teatro que o Pedro faz junto com o Luiz, né, depois de várias experiências insólitas, baseado aí
na inspiração dessas experiências. Então, mostram tanto, retomando o legado freudiano, o quanto a gente sublima fazendo algo com o nosso sofrimento, com o nosso desconhecimento da vida. Então, tem todo um desdobramento poético através das palavras, né? Essa playlist, O Estranho, mais especificamente o Contato Extraterrestre Luso-Brasileiro. Mas agora eu fecho, então, com a pergunta que eu ia fazer para o Pedro, né? Que eu acho que eu, de alguma maneira, já fiz, que é: por que você, Pedro? Por que com você? Por que você foi escolhido? Qual que é a tua opinião? Daniel, isso é uma pergunta que eu respondo no livro através dos outros seres. Não queria ser eu a responder. Acho que tenho o pudor de dizer aqui, e dificuldade até. Porquê? Porque no livro eu procuro fundamentar as coisas com princípio, meio e fim e articulá-las da melhor forma possível, apesar das dificuldades de reduzir tudo isto a escrito. Mas numa conversa solta como é que estamos a ter aqui nestas lives, é muito difícil eu abordar estes assuntos, porque eles ficam muito voláteis, muito desprendidos de um contexto, de uma contextualização que poderia dar sentido, um outro sentido às coisas, e as pessoas podem achar que é uma conversa de louco, não é? Mas eu já estou habituado a esse tipo de juízos, eu não me importo. Agora, porquê eu? Essa é a pergunta que todos os abduzidos fazem. Porquê eu, não é? Eu hoje sei, mas não o queria dizer aqui, mas para o deixar indiciado. Eu no livro usei o estratagema de fazer a pergunta aos seres com quem contactava e deixá-los responder ou dar essa resposta por mim, não é? Foi uma resposta que foi dada progressivamente ao longo de vários anos. Hoje tenho uma resposta até mais precisa do que quando fechei o livro, mas não a queria dar aqui porque seria talvez demasiado ousado e se poderia ser considerado sei lá o quê. Não, prefiro não dar, abster-me de me sujeitar a juízes para responder essa pergunta. Pronto, é a pergunta que todos os abduzidos fazem. É claro que estas coisas não acontecem aleatoriamente, há sempre um propósito e também com certeza que foi um propósito termos encontrado para estes diálogos nestas lives. E você não teria nenhuma metáfora, uma alegoria, uma piadinha, alguma coisa que você possa aludir a esse sentido de por que você dá uma palhinha para a gente? Te ocorre alguma coisa só para deixar a gente com um gostinho assim de... Daniel, eu vou-lhe deixar as coisas assim. Se eu lhe mostrasse uma fotografia ou se o convidasse para jantar com a Deni naquele restaurante onde viu a fotografia, se não lhe tivesse dito nada, tomava como uma humana, não é? Eu já fiz em minha casa uma reunião com alguns amigos, alguns não quiseram vir, ou por medo, ou, enfim, ou por outras razões, tiveram apenas 3 pessoas presentes, com o seu ceticismo, 2 delas, exceto uma talvez, ou até talvez todas, e estiveram perante um ser que não era a Deni neste caso, mas em minha casa, quando estava aqui um desses dos meus contactos, e com certeza que não imaginaram que diante deles não estava um ser humano, estava um ser híbrido. Como é que se distingue um híbrido de um ser humano, um híbrido de um ser humano? Será que os abduzidos terão alguma afinidade estelar que leva a que eles sejam abduzidos? Haverá algum compromisso quando eles vieram para esta vida terrena, algum compromisso pré-natal de passarem pela experiência que passaram, de autorizarem a abdução, conforme me foi dito, uma abdução não violenta, portanto, há abduções e há abduções, mas autorizarem participar neste projeto de hibridização pela positiva? É uma pergunta que eu deixo no ar.
Possivelmente muitos desses seres que foram abduzidos com o propósito de darem o seu legado genético, através de óvulos ou de sêmen, possivelmente já vieram ou encarnaram, como se diz correntemente, vieram para esta vida com esse propósito, mesmo que tenham chegado com a amnésia, a tal tábua rasa de que falava Aristóteles, não é? Venham com a amnésia do nascimento, não é? Mas por regressão hipnótica muitas vezes essas coisas são desveladas. Portanto, eu deixo-lhe essa questão. Se jantasse com a Deni, com certeza, se eu não lhe tivesse dito nada, estava perante um ser humano. Fiz-me entender, não fiz? Sim, não, mas você até já explicou bastante. Te agradeço muito pela generosidade novamente. Bom, então eu acho que por hoje é isso, né, pessoal? Já, né, confesso que do ponto de vista humano, né, é bastante impactante, né, escutar tudo isso, ainda mais para quem não é habituado, né, com esse tipo de temática. Tem muita literatura, né, sobre isso. Na televisão a gente vê os alienígenas do passado, os programas sobre abduções, né, discos voadores, enfim, declarações até de políticos e militares, astronautas, né, sobre contatos, né. Tem muitas pessoas de peso hoje no mundo que se pronunciam positivamente, né, sobre esse assunto OVNI, aliens e tudo mais, né? Mas é sempre impactante, ainda mais com um material tão particular, tão inédito, escutar tudo isso. Mas, enfim, esse é o espírito da ciência, esse é o espírito da psicanálise, a gente não fechar os ouvidos para nada, né? Então, por isso estamos aqui com a coragem, né, e os riscos e as consequências de receber o Pedro, né, inclusive, né, porque os psicólogos e os psicanalistas, eu não vejo eles por aí dando voz, né, a esse tipo de conjunto, né, de experiências, a esse tipo de relato, né. Então, nós estamos aqui na internet, né, promovendo um novo campo de investigação. Esse é o espírito aqui do canal e da playlist O Estranho. Por isso que eu gostaria de agradecer, então, a presença de vocês, a audiência. Foram 4 encontros bastante intensos até agora e seguiremos, então, com um 5º e último encontro para fechar esse ciclo, que vai ser sobre a peça Aletsator, né, A Rota das Estrelas. Então, nos aguardem aí. Em breve, teremos o fechamento desse ciclo com a arte. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado também eu, Daniel. Foi um prazer. Prazer é nosso. Crónica de um contacto extraterrestre, 2º volume, Miragem, Estrela Antares. A segunda parte de uma árdua experiência real de contacto alienígena. Um livro de Pedro Barbosa. Já à venda em todo o país e em chiadobooks.com.